nosso evento. Agora teremos a segunda mesa de doença inflamatória intestinal, cujo tema será posicionamento atual das terapias biológicas na doença inflamatória intestinal. Então, eu tenho um grande prazer de convidar o meu grande amigo Marco Gerôncio, que é coordenador do Centro de Infusão do Hospital Promatre, em Natal, membro da FBG, membro do GDIB, e é uma honra estar participando dessa moderação junto com o meu grande amigo. Marco? Bom dia. Bom dia. Eu já fiz aqui a apresentação sua antes mesmo de você ter entrado na sala, que eu acho que eu acabei entrando primeiro. Se você quiser compartilhar sua aula, fica à vontade. Ok, já está compartilhada. Então tá bom, Marco, você terá 20 minutos para fazer sua apresentação e nós vamos deixar os 10 minutos finais para o debate. Então, por favor, mandem as mensagens pelo chat para que a gente possa estar tirando aí as dúvidas de todos vocês. Obrigada, Marco, pela presença. É um grande prazer estar moderando a sua mesa. Muito obrigado, Andréa, pela apresentação. É uma honra, né, participar do terceiro Summit Internacional Américas, falando sobre posicionamento atual das terapias biológicas na doença inflamatória intestinal, principalmente estando ao lado da nossa querida colega Andréa Vieira, que é um dos principais nomes que nós temos na doença inflamatória intestinal do Brasil. Devido à diversidade que nós temos de fenótipos na doença inflamatória intestinal, não tão somente considerando retocolite ulcerativa e doença de Crohn, nós temos inúmeras formas de apresentação da doença inflamatória intestinal dentro desses fenótipos. Então, nenhum paciente é exatamente idêntico ao outro. Isso determina... Marco, desculpa, Marco, a gente não está conseguindo ver sua compartilhação. Tenta compartilhar de novo, por favor. Okay. Que ainda não foi seus slides. Vê se agora vai. Na verdade, só... agora sim. Isso, agora coloque no modo apresentação. Perfeito. Ótimo. Perfeito, agora tá ok. Desculpa te interromper. Ok, eu que peço desculpa, que eu pensei que já estava compartilhado. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, como eu estava dizendo, existem inúmeras formas de apresentação da doença inflamatória intestinal, incluindo em diferentes pacientes, e com a quantidade de medicamentos que nós temos, tanto na terapia convencional como na falha ao tratamento convencional, é natural que nós tenhamos que exercitar, muitas vezes, dentro do contexto clínico, qual será a medicação biológica, ou agora até com não biológico, na falha ao tratamento convencional também, que é o tofacitinib, que eu incluí na apresentação, qual será a melhor opção de tratamento para aquele indivíduo, naquele momento, com determinadas características clínicas. Essas características são inúmeras e se a gente fosse fazer uma apresentação sobre cada ponto desse, a gente facilmente falaria pelo menos uma hora em cada tema, né, que definisse exatamente qual seria a medicação ideal naquele contexto. Então, eu vou tentar, ao longo dos próximos minutos, pensar algumas situações clínicas mais comuns para que a gente possa fazer de uma forma resumida essas principais indicações. Então, aqui eu escolhi 7 situações diferentes que são importantes, nuances para o julgamento clínico: rapidez no início de ação, eficácia comparativa, segurança, fístulas perianais, manifestações extraintestinais, recorrência pós-operatória na doença de Crohn e a bolsite leal. Começando na rapidez no início da ação. Nós não temos dúvida que o infliximab é a medicação biológica de início mais rápido, tanto considerando entre os TNFs, como de modo geral, considerando todos os biológicos na doença inflamatória intestinal. Por causa disso, ele está indicado na colite ulcerativa grave com falha terapia venosa, né, com corticoterapia venosa, e existem atualmente alguns estudos tentando colocar o tofacitinib também numa situação de rapidez de eficácia nesse mesmo contexto, mas nós ainda esperamos mais estudos nesse sentido. Com relação à eficácia comparativa, nós não temos muitos estudos que nós chamamos head-to-head, mas na doença de Crohn nós temos o CIVU. Esse estudo comparou o ustekinumab e o adalimumab na doença de Crohn e não houve diferença em relação à remissão clínica e cicatrização da mucosa em um ano, mas existem alguns dados comparativos de meta-análises que afirmam que o infliximab ou a combinação dele com azatioprina, adalimumab e ustekinumab podem ser superiores na indução da remissão clínica no Crohn, em comparação, por exemplo, com o certolizumab, que a terapia
combinada infliximab e adalimumab é superior ao vedolizumab na indução da remissão clínica, e em pacientes com falha terapia anti-TNF, o adalimumab tem se mostrado superior ao vedolizumab na indução da remissão clínica, muito embora alguns estudos, principalmente estudos de vida real hoje em dia, tentem questionar esse posicionamento do vedolizumab. Na retocolite ulcerativa, nós temos um estudo head-to-head, que é o VARSITY. Nesse estudo, o vedolizumab foi superior ao adalimumab para indução e manutenção da remissão clínica e também para a cicatrização da mucosa na retocolite ulcerativa. Em dados indiretos de meta-análises, pacientes bionaives têm maiores índices de indução de remissão clínica e de cicatrização de mucosa com o infliximab, colocando novamente o infliximab em primeiro lugar em relação à velocidade, né? Nós estamos falando de remissão. O ustekinumab e o tofacitinib, também, por evidência indireta, parecem ter maiores índices de indução de remissão clínica quando comparados ao vedolizumab em pacientes com falha a anti-TNF. Alguns estudos, como eu falei, de vida real, vieram questionar esse posicionamento do vedolizumab, e esse estudo de vida real com pacientes falhados a anti-TNF, de um centro muito importante, que é o centro de Leuven, na Bélgica, fez um estudo comparando o vedolizumab e o adalimumab. E nesse estudo, na doença de Crohn, os dados foram semelhantes, tanto à remissão clínica, nas semanas 26 e 52, como também na remissão clínica livre de esteroides, mostrando que, uma vez que você tenha um tempo suficientemente longo para aguardar o efeito do vedolizumab, esses dados, no médio e longo prazo, são praticamente os mesmos quando nós comparamos com a terapia anti-TNF, nesse caso, com o adalimumab na doença de Crohn. Um outro estudo mais recente, publicado agora em 2002, também questionando esse posicionamento do vedolizumab, mostrou que, em pacientes na doença de Crohn com falha anti-TNF, os dados com relação à resposta, remissão e remissão livre de esteroides na semana 23, os resultados foram comparáveis com o ustekinumab e vedolizumab, e também na semana 52, quando foi feita a aferição através de colonoscopia, enterografia ou ultrassonografia abdominal, os resultados puderam ser até maiores com relação à remissão clínica, por exemplo, e remissão clínica livre de esteroides para o vedolizumab em relação ao ustekinumab. Com relação à segurança, o que é que nós temos? Quando nós utilizamos um medicamento anti-TNF, pela ação do TNF, que é bastante ampla nas cadeias inflamatórias, naturalmente nós temos uma maior possibilidade de eventos adversos, porque nós estamos mexendo em diversos pontos da cadeia inflamatória. Por causa disso, os anti-TNF são naturalmente, hoje em dia, os biológicos que estão relacionados ao maior índice de efeitos adversos, principalmente infecções oportunistas. Então, nós temos infecções, neoplasias como linfoma e melanoma, que já foram associados, muito embora a proporção seja pequena, piora da insuficiência cardíaca, reativação de hepatite B, doença desmielinizante, fenômenos de hipersensibilidade e autoimunidade, e infecções graves e morte em idosos, numa proporção maior, quando comparados a outras terapias. A grande vantagem, então, do vedolizumab é que ele tem uma ação seletiva no trato digestivo. Nós estamos inibindo a reentrada desses linfócitos ativados na mucosa do trato digestivo, e com isso nós temos a vantagem da ação seletiva com menor índice de eventos adversos. Com relação ao ustekinumab, muito embora ele tenha um efeito sistêmico, através da inibição de duas interleucinas, a 12 e a 23, o seu efeito principal é sobre a interleucina 23. E, com isso, nós não influenciamos tanto essa resposta TH1, que depende da interleucina 12, que é a resposta imunológica habitualmente associada a infecções. Então, nós temos, apesar da utilização de uma medicação de efeito sistêmico, um padrão de segurança muito parecido com o vedolizumab. Por conta disso, nos estudos de revisão, nós observamos normalmente que, por exemplo, na retocolite ulcerativa, o vedolizumab tem menores índices de eventos adversos sérios e infecções nos estudos de manutenção e em meta-análise, e existem baixos índices de infecções sérias e nenhuma neoplasia associada ao vedolizumab ou ustekinumab. Com o tofacitinib, que é uma molécula não biológica, mas também está no contexto da falha ao tratamento tradicional, o tofacitinib ele tem uma ação anti-JAK que tem uma ação muito ampla na cadeia imunológica, influenciando inclusive outros setores orgânicos, como produção de células vermelhas, interferência no mecanismo da produção de lipídios. Por causa disso, o tofacitinib está associado, mais uma vez, a fenômenos ou eventos adversos de uma forma muito mais ampla
do que medicamentos como o vedolizumab e o ustekinumab. Por causa disso, além de interferir, por exemplo, na série vermelha, na série branca, podendo mexer também na função hepática, o tofacitinib está associado a duas situações muito especiais, que são aumento dos fenômenos tromboembólicos, isso já foi demonstrado na artrite reumatoide e na retocolite ulcerativa, nós precisamos de mais dados de longo prazo. Por conta disso, existe uma contraindicação relativa nessas situações, e também com relação ao aumento da infecção, especificamente pelo herpes zoster. Na pirâmide de segurança, então, nós temos no topo, hoje em dia, como mais seguro o vedolizumab, seguido pelo ustekinumab, a terapia anti-TNF como monoterapia, as terapias com tilpurinas ou tofacitinib. Na base da pirâmide, temos tilpurina associado a anti-TNF e, como sendo os medicamentos mais relacionados a eventos adversos, na base realmente da pirâmide, os esteroides. Com relação às fístulas perianais, como é que nós posicionamos? Sempre lembrar que a avaliação cirúrgica é fundamental e, sem dúvida alguma, o infliximab é o medicamento que tem o maior nível de evidência, porque é o único que tem um estudo prospectivo, randomizado, controlado na doença fistulizante perianal, que é o estudo ACCENT-2. O adalimumab vem em segundo lugar com melhor grau de evidência. O ustekinumab, apesar de um efeito sistêmico, numa das melhores revisões que nós temos, de 9 estudos com 396 pacientes, os dados nós vemos aqui para remissão de 17% praticamente na semana 8, semana 24 e semana 52. Portanto, nós precisamos de melhores dados em relação ao ustekinumab, continuando, né, com a melhor ação, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, com os anti-TNF. Com relação às manifestações extraintestinais, quais são as evidências que nós temos? Todos lembram que eu falei sobre a ação ampla dos anti-TNF. Por causa disso, os anti-TNF são os biológicos que melhor se correlacionam com o tratamento de manifestações inflamatórias extraintestinais. Então, eles estão indicados também nas espondiloartrites, tanto axial como periférica, no pioderma gangrenoso, em casos de uveíte, na hidradenite supurativa. Portanto, quando nós falamos no contexto da manifestação extraintestinal que foge ao tratamento da doença luminal, que não tem uma correlação com o tratamento da doença luminal, sem dúvida nenhuma, os anti-TNF vão estar numa posição de liderança nesse sentido, como a melhor escolha nesse contexto. O vedolizumab ainda continua sendo uma boa opção nas manifestações extraintestinais, mas naquelas que acompanham a atividade inflamatória, porque uma vez a gente resolvendo a inflamação luminal, é de se esperar também que a manifestação extraintestinal que tem correlação com a atividade luminal também seja resolvida com o uso do vedolizumab. Com relação ao ustekinumab, muito embora ele tenha uma ação sistêmica, a resposta em relação a manifestações extraintestinais não foi tão impressionante como nós imaginávamos. Então, não tem nenhuma eficácia na espondiloartrite axial, os resultados são conflitantes para a espondiloartropatia periférica, não houve uma demonstração de resolução significativa das manifestações extraintestinais na doença de Crohn em relação a placebo, em subanálise dos estudos UNIT, que foram os estudos centrais do ustekinumab. Hoje em dia se estuda uma possível ação para o pioderma gangrenoso, o eritema nodoso, a estomatite aftosa, e os melhores dados que nós temos talvez sejam de uveíte, com uma ação aparentemente boa nesses casos, mas nós precisamos de estudos mais amplos para que a gente possa ter uma demonstração melhor. O tofacitinib, uma possível ação nas espondiloartrites. Com relação à recorrência pós-operatória na doença de Crohn, que é uma situação bem particular, não há dúvida que os anti-TNF são as medicações que têm melhor índice de evidência, principalmente o infliximab, com 29% de redução absoluta na recorrência endoscópica com relação a placebo. O adalimumab vem no segundo grau de importância em relação aos dados que nós temos de literatura, e o vedolizumab e o ustekinumab têm um baixo nível de evidência nesse contexto, com o ustekinumab estando numa posição ligeiramente melhor do que a azatioprina e do que o vedolizumab. Com relação à evidência do ustekinumab, o estudo que foi feito comparando com a azatioprina mostrou uma superioridade estatística apenas para aquele retorno da atividade inflamatória de forma leve a moderada no neoílio terminal. A gente vê aqui que a diferença estatística foi apenas para os pacientes que têm o Hutigert's, o índice de Hutigert's de recorrência pós-operatória, e 2.
quando foi comparado com a azatioprina em relação à prevenção da recorrência num grau inflamatório I3 ou I4, o ustekinumab não se mostrou superior à azatioprina. Portanto, os dados para o ustekinumab precisam ser um pouco melhores. E, por último, em relação à bolsite leal, que é uma situação bem particular também no tratamento de pacientes com doença inflamatória intestinal, esse estudo de revisão, que talvez seja o melhor estudo que nós temos atualmente, né, que engloba o maior número de dados, ele mostrou, aqui tem um grande número de dados aqui no slide, mas resumindo, na bolsite crônica com falha à antibiótico terapia e corticoide, o infliximab continua sendo a medicação com melhor grau de evidência, mas existem dados muito bons também para o vedolizumab e para o ustekinumab, já permitindo que eles sejam posicionados para bolsite leal com recorrência após o uso de antibióticos, pós-proctocolectomia total na retocolite ulcerativa. E no caso da doença de Crohn, em que o paciente fez uma proctocolectomia total, muitas vezes se pensando que era uma retocolite ulcerativa, e que o paciente teve uma recidiva, e que na recidiva inflamatória se confirmou que, na verdade, se tratava de uma doença de Crohn, então, nessa condição da doença de Crohn, da bolsa ileal, com inflamação, inclusive, da alça aferente ileal, o infliximab continua tendo um bom grau de evidência, mas também o vedolizumab e o ustekinumab também têm evidência suficiente em literatura para colocá-los atualmente nos algoritmos de tratamento também nessa situação. Como mensagem final, então, a crescente complexidade dos algoritmos de tratamento da doença inflamatória tem sido uma consequência natural em se tentar relacionar uma grande variedade de parâmetros clínicos, como nós vimos ao longo da apresentação, e nós nem falamos em todos eles, com as várias opções de tratamentos disponíveis na atualidade, com seus diversos mecanismos de ação. Portanto, sempre, diante disso, nós precisaremos fazer cada vez mais esses exercícios clínicos e outros medicamentos ainda estão por vir e, naturalmente, esse exercício vai ficar um pouco mais complexo cada vez. Muito obrigado. Obrigada, Marco, pela sua apresentação, foi excelente. Realmente, eu penso que esse tema para a doença inflamatória é um dos temas mais importantes. A gente saber escolher a droga certa, no momento certo, para o paciente certo, sem dúvida a gente pode mudar o desfecho desse paciente. E, além disso, a gente tem a questão da farmacoeconomia também, né? Que hoje em dia é um problema. A gente viveu uma era com as doenças inflamatórias, eu e o professor Marco, que a gente só tinha uma opção de terapia, que era os anti-TNFs. Hoje a gente tem aí 7 opções, mais os biosimilares. Então, e logo, se Deus quiser, nós vamos ter mais opções, porque se fala 7 ainda são poucas perante as diferenças fenotípicas que nós temos na doença, mas mesmo assim a gente tem que saber escolher. O saber escolher realmente é uma tarefa muito difícil, e por isso que para isso a gente precisa levar em consideração a experiência, levar em consideração as opções, o paciente, a doença, os medicamentos que nós temos disponíveis, se é no serviço público, no serviço privado, e, obviamente, que os dados de eficácia, os dados de segurança que o professor Marco muito bem nos explicou. Então, de uma maneira bem resumida, o que a gente poderia dizer? Paciente com doença de Crohn fisturizante, não há dúvida que a escolha é o infliximab. Paciente com colite ulcerativa grave, que se encontra internado e eu preciso ter uma rápida resposta de ação, também não há muitas dúvidas de que o infliximab é a medicação que mais traz resultados apropriados para esse tipo de situação. Se eu tenho um paciente idoso com várias comorbidades, eu vou, obviamente, que escolher as medicações mais novas, como o ustekinumab e o vedolizumab, por terem um perfil de segurança maior. Se eu tenho um paciente com uma doença de Crohn ou uma colite ulcerativa com manifestações extraintestinais e que essas manifestações elas não estão relacionadas à atividade intestinal, os anti-TNFs também são uma opção de escolha por atuarem nas manifestações extraintestinais, principalmente articulares. Já nas manifestações dermatológicas, talvez o ustekinumab também tenha um papel importante para essa situação. Então, esse é mais ou menos um resumo do que o professor Marco colocou, e aí, então, eu vou abrir para as perguntas. Eu começo já fazendo uma pergunta para o Marco. Marco, na sua opinião, quem
E quando você usa o tofacitinib, que você mesmo colocou, não é considerado uma terapia biológica, mas uma pequena molécula, que hoje a gente coloca eles ali na mesma pirâmide, junto com os biológicos, junto com os imunossupressores. Quem e quando você usa o tofacitinib? Então, Andréa, gostei muito das suas observações e o tofacitinib me deixou um pouco inibido com relação a o fato de, nos estudos com artrite reumatoide, ele está relacionado a fenômenos tromboembólicos, né, principalmente quando usado em dose dupla. É importante dizer, né, eu afirmei na apresentação, mas é importante relembrar, que nos estudos com a retocolite ulcerativa, mesmo em dose dupla, não houve associação com esse fenômeno. Mas, nos Estados Unidos, existe uma restrição, inclusive, para o uso do tofacitinib na retocolite, apenas para os pacientes que tanto falharam a terapia tradicional, como também falharam a terapia anti-TNF. Portanto, há essa questão relacionada ao tofacitinib. Talvez isso tenha me inibido um pouco, né, de usar o tofacitinib, mas é importante dizer que o tofacitinib, nos seus estudos centrais, mostram resultados muito bons, comparáveis, inclusive, aos biológicos. É uma droga que tem ação também na parte articular, tanto é que ele é indicado na artrite reumatoide, e continua sendo uma opção quando o tratamento pode ser facilitado para via oral, né, quando o paciente tem uma preferência para o tratamento por via oral, inclusive já com a aprovação pelo SUS, né, nós podemos prescrever o tofacitinib para retocolite ulcerativa para pacientes do SUS. Então, isso deixa uma liberdade maior com outro mecanismo de ação. Mas é bem verdade que, por conta desse perfil de segurança, e também com relação à questão dos zoster, porque a vacina para os zoster, nesse caso, vai ser muito importante. Infelizmente, a vacina que nós podemos fazer sem interferência com a terapia imunossupressora é a vacina mais cara, que é a vacina recombinante. Isso é outro fator limitante também. É importante dizer que nós devemos esperar pelo menos 3 meses, se o paciente estiver em imunossupressão, para fazer a vacina tradicional, e esperar mais em torno de 3 a 4 semanas para poder iniciar o tratamento, se nós utilizamos a vacina tradicional, que não é recombinante com agente vivo para os zoster, então isso é uma questão limitante, e a vacina recombinante ela é cara, então isso tem uma certa limitação. Mas ele continua sendo uma opção muito boa, né, no contexto de pacientes falhados à terapia tradicional. Marco, naquele paciente idoso com uma retocolite ulcerativa, uma classificação endoscópica Maio 3, com comorbidades que contraindica o uso do anti-TNF, o que você escolheria? Esse paciente está oligosintomático, mas ele tem uma atividade endoscópica muito grande. Na sua opinião, o que você posicionaria nesse paciente? O Vedo ou o ustekinumab? Nesse contexto, os 2 medicamentos são importantes, você mesmo lembrou, né, que para pacientes mais idosos, e eu falei também ao longo da apresentação, eles são os mais seguros. Para mim, seria praticamente indiferente se não houvesse uma questão relacionada a acesso, porque o vedolizumab é mais fácil, porque pelo SUS nós já temos aprovação, né, e poderíamos prescrever pela Secretaria de Saúde, o ustekinumab não. E há uma questão relacionada ao custo, que você muito bem colocou também, em relação à farmacoeconomia, que o ustekinumab atualmente é o biológico mais caro de todos. Então, isso pode também, de certa forma, influenciar, mesmo sendo um paciente que se beneficie pela terapia, pelo sistema suplementar de saúde. Mas as 2 opções seriam boas opções, na minha opinião. Perfeito. E, Marco, eu queria que você comentasse um pouquinho, você falou muito bem os principais tópicos, né, que nos faz escolher entre uma medicação e outra, baseado nos estudos, baseado nos níveis de evidência, mas o que você acha no futuro, espero que próximo, da medicina de precisão para nos ajudar a escolher esses medicamentos? A gente sabe que, por exemplo, o perfil de expressão gênica de cada paciente interfere na medicação. Na retocolite, por exemplo, tem um estudo mostrando que na retocolite grave, se a calprotectina estiver muito aumentada, esse paciente ele vai ter uma pior resposta ao infliximab. Você acha que no nosso futuro próximo a gente vai conseguir ter essa medicina de precisão e talvez conseguir juntar tudo isso aos dados que nós temos
de literatura, dos principais trabalhos com os medicamentos que nós temos disponíveis, e junto a gente vai conseguir acertar ainda mais a melhor droga para o paciente certo? Sem dúvida, Andréa. Esse é um ponto muito importante e, sem dúvida, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, mas é o futuro, é o que nos aguarda. Você conseguir prever com dados, muitas vezes, genéticos ou bioquímicos, né, com determinados marcadores, você conseguir usar aquela medicação que mais se adequaria àquele paciente com esses dados mais objetivos, não tão somente nos dados clínicos, mas nos dados mais objetivos laboratoriais. Então, isso é o que nos aguarda. A grande vantagem disso é a gente já começar utilizando uma medicação que tem grandes chances de sucesso naquele paciente, melhorando, inclusive, essa questão da farmacoeconomia. Não tão somente para você beneficiar o paciente num tempo menor, né? Você não correr o risco de usar uma medicação e demorar mais para que o seu tratamento seja efetivo naquele paciente, mas também do ponto de vista econômico, você já começar com a droga que você sabe que tem grandes chances de acertar. Perfeito. No seu dia a dia, você usa a monitorização dos níveis terapêuticos para te ajudar na escolha? Aí não seria numa primeira opção, mas na segunda opção, quando tiver falha, você usa? Sem dúvida. Existe aquela situação em particular que já está mais estabelecida, que é na falha secundária aos medicamentos anti-TNF. Né? Se você tem a dosagem de nível sérico, que possa ser corrigida, principalmente com níveis de formação de anticorpo baixos, que você corrigindo a dose, você pode recuperar o efeito daquele paciente, ou numa situação em que você tem níveis satisfatórios com níveis de anticorpo antidroga muito elevados, não valeria a pena insistir na utilização daquele anti-TNF, e daí a melhor alternativa seria mudar de classe. Quando há uma oportunidade para que isso seja utilizado, sim, né, isso deve ser estimulado, inclusive. Ô, Marco, eu queria lhe agradecer muito a sua presença, a sua aula foi brilhante. Acho que a gente conseguiu responder aí a maior parte das perguntas e também a gente se disponibiliza a responder as restantes depois via e-mail, sem dúvida nenhuma, não vai ter nenhum problema para isso. Muito obrigada, Marco, pela sua presença. Então, agora a gente segue, né, para a terceira mesa, que é a mesa sobre obesidade. Então, eu convido o doutor Luiz Alfredo de Almeida, que é cirurgião bariátrico do Américas Serviço Médico, para dar continuidade e fazer a moderação dessa mesa. Muito obrigada pela presença, Marco, e muito obrigada pela presença de todos que estão nos escutando aí numa manhã de sexta-feira. Obrigado a todos. Obrigada.